Desde que o Clint Eastwood fez Os Imperdoáveis em 1992, ele fez O Mundo Perfeito, As Pontes de Madison, Poder Absoluto, Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, Crime Verdadeiro, Cowboys do Espaço, Dívida de Sangue, Sobre Meninos e Lobos, Menina de Ouro, A Conquista da Honra, Carta de Ojima, A Troca, Gran Torino, Invictus, Além da Vida, J. Edgar, Jersey Boys, Sniper Americano, Sully, 1517, Trem para Paris, A Mula, O Caso Richard Jewell. E agora, com 91 anos, ele está lançando Cry Macho. Back when we had winners, I was afraid to lose you to the competition. 5 times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You know how many people told me to just cut you loose? You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. E eu citei todos esses filmes do Eastwood nos últimos 30 anos, que são 25 filmes em 30 anos, porque desde Os Imperdoáveis tem crítico dizendo que é o filme de despedida do Clint Eastwood. E de lá pra cá, como eu falei, ele fez 25 filmes e nunca é o filme final dele. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de anunciar o final da carreira do Clint Eastwood, porque vai saber, ele pode surpreender a gente e fazer mais 10, 15 filmes e passar dos 100 anos, e eu torço pra que isso aconteça. O Cry Macho não é um grande filme, mas tem seus méritos e eu vou falar um pouquinho sobre eles e também sobre os problemas que o filme tem neste vídeo. É até difícil falar sobre um filme do Eastwood, porque eu fico pensando que tem alguns termos, tem alguns adjetivos que eu usaria normalmente para descrever o filme se não fosse dirigido por um senhor de 91 anos de idade. Porque a primeira coisa que a gente precisa confessar, que a gente precisa admirar e reconhecer, é a energia, a vitalidade do Clint Eastwood aos 91 anos, querendo fazer filme, executando um filme que é competente, como eu falei, e que, é claro, aqui e ali, ou em vários momentos durante o filme, na verdade, você sente o Clint Eastwood mais frágil. Isso foi algo que começou a acontecer nos últimos filmes mesmo, talvez em A Mula e nesse aqui. Você vê ele andando com dificuldade, você vê que as expressões não são mais as mesmas, os movimentos não são mais os mesmos, mas é admirável que um senhor de 91 anos tenha saúde para fazer o que ele está fazendo. Agora, o problema para mim no caso de Cry Macho é que, em primeiro lugar, o personagem parece pedir um ator mais jovem, então tem várias situações no filme que parece que não casam, que não soam tão convincentes por ser um ator de 91 anos que tá tão debilitado fisicamente. Ele não tá doente, pelo que parece, mas é óbvio que ele tá muito fragilizado. Então tem cenas, por exemplo, como o simples fato de ele ser um cowboy que acabou de se aposentar, né? É difícil a gente assistir ao filme e acreditar que ele se aposentou recentemente, que ele começa o filme, né? A primeira cena do filme é ele sendo demitido e você não consegue acreditar, não é convincente que aquele cara tava montando a cavalo tão recentemente. Tem até uma cena no filme em que ele monta a cavalo e eu falei, caramba, como eles desperdiçaram uma oportunidade como essa, porque eles usam uma montagem que é eficiente, né? A montagem que mostra o Clint Eastwood, entre aspas, o dublê montando a cavalo de longe, num plano geral, e aí sempre que ele fecha um pouco mais na cena, ele opta por uma montagem, obviamente, mais fragmentada, então mostra só as pernas do cavalo, as patas do cavalo, aí depois sobe, né, num ângulo mais inclinado, e mostra o Eastwood do lado de cima, montando, ou seja, provavelmente ele tá em cima de um banco ou de algo parecido, com a ajuda de pessoas da produção, e na montagem a gente realmente sente que ele tá cavalgando, e é um momento emocionante, né, um cara que criou a sua carreira, construiu a sua carreira no western e como uma figura de um cowboy sem nome, no caso dele, de vários filmes que ele fez lá na década de 60 e começo dos anos 70. Mas o filme desperdiça essa cena porque ele mostra, né, o dublê ali, o personagem do Clint Eastwood cavalgando, e logo depois ele mostra o menino mais jovem, que é o menino que ele foi resgatar, vou falar um pouquinho mais da história daqui a pouco, e aí quando ele mostra o menino, ele mostra uma câmera que vai subindo assim e mostra o corpo inteiro do menino no cavalo, ou seja, a própria cena acaba invalidando o que a gente viu antes, mostrando, ó, viu, isso é um ator de verdade no cavalo, aquilo ali era montagem e é claro que isso é prejudicial. Tem vários outros momentos também, por exemplo, a própria questão do personagem ser um personagem que atrai muitas mulheres e parece que todas as mulheres que cruzam o caminho dos dois querem transar com ele, também não é muito convincente, apesar de que é óbvio que ele tá interpretando, de certa forma, uma figura mitológica. O Eastwood tá vivendo aqui uma figura que faz com que o espectador, principalmente o cinéfilo,
cinéfilo lembre e puxe pela nostalgia dele mesmo 55 anos atrás. Então é claro que a gente perdoa muita coisa, porque a gente entende que o filme não tá tentando ser convincente de um homem de 91 anos naquela situação, mas na verdade está mostrando um ícone muito maior que a vida e a morte, que o Clint Eastwood realmente é. Tem até, obviamente, né, isso é um momento que o cinéfilo vai ficar, caramba, que legal, que é o momento que o Clint Eastwood, o personagem dele, né, com o outro rapaz, eles estão lá numa cidadela no México, e aí ele volta vestindo, trajando o chapéu de cowboy, bota de cowboy, calça de cowboy, mais camisa e blusa mexicanas, étnicas, com um padrão de estampa mexicanos, e que é obviamente que remete à trilogia de 1964, 65, 66, dirigida pelo Sergio Leone, que catapultou o Clint Eastwood ao estrelato mundial, que é a trilogia dos dólares. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito. Então o filme o tempo todo tá brincando com essa mitologia. Você tem todos aqueles planos aéreos do interior do sudoeste americano e também da fronteira, do território mexicano. É claro que ele tá lembrando na trilha sonora, lembrando nos temas. Os últimos filmes que se tornaram os filmes do Clint Eastwood dirigindo, né? O A Mula também é assim, é os filmes que ele passa o filme inteiro dirigindo. E aí tem os cavalos acompanhando o carro dele. É claro que o filme tá tentando evocar uma nostalgia focada, centralizada na figura icônica do Clint Eastwood como um dos grandes atores do mundo na época dos anos 60, como eu falei, como os anos 70, e que ainda estão em atividade, né? Aos 91 anos de idade. Então é esse que é o atrativo do filme. Mas como eu falei alguns minutos atrás e acabei desistindo e enveredando por uma tangente, tem termos que eu gostaria de usar e que eu usaria pra falar do filme e pra criticar o filme, e que é meio difícil, não dá pra usar exatamente dessa forma pra falar de um filme do Clint Eastwood, que é, o filme ele é um filme preguiçoso. Mas é claro que não tô falando que ele é preguiçoso no sentido de que o Clint Eastwood tá com preguiça de fazer o filme, porque ele não precisa fazer o filme, mas a narrativa é uma narrativa preguiçosa. Em qual sentido? Um filme cuja primeira cena, você tá conhecendo os personagens, você olha o personagem, o primeiro diálogo que ele tem é ele indo lá pro local de trabalho dele, ele chega pra trabalhar num rancho, onde, como eu falei anteriormente, ele trabalha como cowboy, e aí ele tem uma interação rápida de alguns segundos com o chefe, que já demite ele, e antes de demitir, ele logo no começo do filme, gente, esses são os primeiros segundos, ele já fala, eles lembram de uma situação lá, tem uma foto, e aí ele fala, isso foi antes do acidente, né? Foi antes dos remédios, foi antes do álcool. Então, o filme já tá, olha, este senhor, ele era cowboy, ele tá sendo demitido, ele teve um acidente que marcou a vida dele, será que foi com ele? Será que foi com alguém que ele ama? Ele teve problemas com remédios e com álcool, ou seja, o filme não permite que a gente vá descobrindo as coisas aos poucos. Isso é um problema que tem vários filmes do Eastwood mais recentes que tem, quando eu falo mais recentes é aí, né, nos últimos 20 anos, que são filmes que acabam dando muitas vezes muitas informações, tem exceções, eu acho que o Sniper Americano é uma exceção, eu acho que até o Jersey Boys, que é um filme que eu nem amo tanto, também é uma exceção, mas a maioria dos filmes, né, dá pra reconhecer esse padrão de que a gente não precisa entender as coisas por nós mesmos, a gente não ganha a possibilidade do filme de ir se envolvendo num mistério bobo que seja, né, quem é esse cara? É sempre bom no começo do filme, uns 10 minutos, pra gente entender quem que é esse cara, o que que ele quer, pra onde ele tá indo, e é legal quando a gente descobre isso através daquilo que ele tá fazendo em cena e que a gente vê, não o roteiro dizendo isso pra gente o tempo todo. Tem outra cena no filme em que eles estão no restaurante, né, pra quem não sabe, então ele vai lá, ele é demitido e o ex-chefe dele depois vai procurar ele e coloca ele numa missão para o México, pra atravessar a fronteira e pra resgatar, e ali tem uma coisa, né, de será que isso seria um sequestro, será que não seria, mas pra resgatar o filho desse chefe dele, que tá com a mãe no México, e ele fala, né, que ele quer o filho porque a mãe não tem jeito, a mãe não cuida do moleque direito, é um adolescente, e que ele quer ficar com o filho. A gente não sabe direito se essa é a motivação dele mesmo, mas o Clint Eastwood tem dívidas de gratidão com esse cara e acaba topando essa jornada. Então o filme meio que se transforma num road movie de típica situação em que dois personagens que são completamente diferentes, não se dão bem, com o tempo e com a convivência, eles vão começar a se acostumar um com o outro, e a jornada, isso é a lógica clássica do road movie, que é a jornada, e o que eles aprendem nessa jornada, no caminho, é o que é mais importante. O mais importante não é o destino e nem o ponto de partida, é a jornada e o relacionamento desses dois. E é claro que essa estrutura, por mais óbvia que seja, por mais repetida que seja, se feita com o mínimo de competência, acaba gerando um filme razoável, porque a gente vê os personagens crescerem, aprenderem coisas, e o filme faz isso, como eu falei, de uma forma interessante, razoável, e brincando também com essa mitologia, que gera, inclusive, alguns momentos muito
muito tocantes. O Clint Eastwood, ele é famoso por ser um diretor que não dá muito pano pra manga na interpretação dos atores. Ele não dirige os atores de uma forma muito específica, muito impositiva e muito menos perfeccionista. Ele normalmente filma muito rápido, todo mundo diz isso. Você pega qualquer ator falando do Clint Eastwood, assim como o Woody Allen, são diretores que filmam rápido, que eles acreditam que se você contratar o ator certo pro papel certo, é só colocar o roteiro na mão do ator, basicamente, e rodar, porque o ator vai fazer o trabalho dele. E aqui, é claro que isso, mais uma vez, deixa muito claro na tela uma disparidade entre os bons atores e os maus atores. Então tem as atuações aqui nesse filme que são atrozes. Tem um rapaz lá que vai perseguir eles depois uma hora e que tem meio que um confronto ali com os dois personagens no meio da estrada, na beira da estrada, que é um ator absolutamente horrendo. Mas se o Eastwood, ele não tem essa mão de ferro muito próxima dos atores, por outro lado é óbvio que ele é um bom ator. Então ele, juntando o fato de ele ser um bom ator, juntando o fato de ele estar interpretando de certa forma uma revisão da persona cinematográfica icônica que ele desenvolveu ao longo da carreira e que já vem acontecendo em outros filmes, né, como Os Imperdoáveis, que eu já falei, como Gran Torino, como A Mula, recentemente. Então ele sabe tão bem interpretar esse personagem que ele consegue extrair alguns momentos de doçura, de leveza e de sentimentalidade, assim, que a gente se sente tocado. Por exemplo, tem uma cena muito bonita em que o personagem dele tá deitado, né, pronto pra dormir, com o chapéu já cobrindo os olhos, e ele tá conversando com o menino que ele tá resgatando, ou sequestrando, e ele tá falando um pouco do passado dele, de alguns traumas e tal, e de algumas coisas que aconteceram. E o Eastwood, ele consegue interpretar esse monólogo, ou diálogo, mas que tem boa parte centrada nele, só com a boca, né? Então a gente só vê a boca dele pra fora do chapéu, né, uma parte do nariz, e ele consegue transmitir uma emoção. É claro que isso tem a ver também com a fragilidade do rosto, das rugas, com a magreza. E muitas vezes o filme tem essa vantagem, né? Então, por exemplo, tem uma hora que eles estão sentados à mesa e tem uma mulher com quem eles estão lá, né, que tá ajudando eles e tá hospedando eles e que tem um flerte ali, umas trocas de olhares com o personagem do Clint Eastwood. Eles estão na mesa e só de ela colocar a mão nele, a mão na mão dele, sutilmente assim durante a refeição, o fato de ser uma mão magra, com manchas senis, muito marcantes de um senhor de 91 anos de idade, é um momento doce, por mais que a gente não acredite naquela relação, porque ele é um senhor de 91 anos de idade. Tanto que quando ele faz uma revelação em determinado momento do filme, naquela cena que eu falei, né, do chapéu, que ele tá deitado e falando pro amigo novo que ele tá resgatando, ele faz algumas revelações que você começa a fazer conta. Tipo, sabe o meme da Nazaré? Você começa a contar, tipo, calma, mas se ele tem... Mesmo que ele estivesse interpretando um senhor de menos de 91 anos de idade nesse filme, é difícil ele enganar. Não dá pra você acreditar que ele tem 70. Não dá pra acreditar que ele tem 75 anos. Você olha pra ele, por mais saudável que ele seja, ele é um senhor de 90 anos. 91. Então você olha ali pro que ele tá falando e você começa a fazer conta. Calma, mas se ele fala que ele tem esse grau de parentesco com tal pessoa e ele teve um relacionamento com tal pessoa, quando que foi isso? Quantos anos ele tinha? Quantos anos tinha o outro? Será que a diferença entre ele e essa pessoa era tão grande e tal? Então o filme te coloca nessa situação. Você começa a fazer conta porque as coisas não batem muito bem. E é basicamente isso. O primeiro ato do filme, como eu falei, por todos esses motivos, é atroz, é pavoroso. Realmente eu achei que o filme não ia ser bom. O meio ali, né, o segundo ato, tem uma sequência muito legal, que é a sequência em que eles estão hospedados na casa dessa dona do restaurante, que eu falei já, que eu já comentei da cena da mesa, e que a relação do cowboy com o menino começa a se estreitar, então tem alguns momentos de maior fragilidade, de maior doçura, como eu falei. Então o segundo ato é um segundo ato muito forte. O terceiro ato é um terceiro ato óbvio e coerente. Eu achei, tem um momento no terceiro ato, eu não vou revelar spoiler aqui, tá? Essa crítica é sem spoiler, mas tem um momento em que o personagem do Eastwood tá conversando com o menino no carro e ele permite que o menino tome uma decisão. Ele fala, a decisão é sua. E aí, é óbvio que o que o filme tá fazendo ali é abrir duas possibilidades pro roteiro. E o que eu pensei é que o menino ia tomar uma decisão não convencional dentro do que normalmente acontece nesse tipo de gênero, né? De road movie. Eu falei, caramba, eu acho que vai ser legal se ele decidir não ir pra lá e, na verdade, ir pra lá, mas ele acaba indo pro caminho normal, digamos assim, pelo lugar comum, né, mais seguro, e que é coerente, mas que não é um grande final. Mas acho que o segundo ato do filme acaba sustentando e fazendo com que o filme seja um filme interessante, apesar dos problemas narrativos que vários filmes recentes do Eastwood
Tem. Mas eu fico feliz de ter assistido e eu acho que tem alguns pontinhos ali que me tocaram pela cinefilia muito mais em relação à figura do Clint Eastwood em 2021. E vocês vão assistir o filme? Já assistiram? Quando assistirem, me digam aqui embaixo o que vocês acharam, concordam, discordam desses pontos que eu apresentei aqui. Não se esqueçam de fazer tudo aquilo que eu sempre peço, né? Curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo, com os amigos, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. É isso. Um abraço. Tchau. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about all they end up with. It's like anything else in life. You think you got all the answers. I'm Mike. Marta. And you realize as you get older, you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. His name is Macho. Like me, very strong rooster. Whatever. What's wrong with that? Nothing. Guy wants to name his cock Macho. It's okay by me.